Fórum Mídias de hoje, 2 de setembro de 2025. Quero aproveitar o primeiro dia do julgamento aí do Bolsonaro e sua quadrilha e trazer um assunto que a mídia grande aí, a Folha, o Estadão, está ignorando. Ela que vivia na cola da Joyce Hasselmann. Olha só, houve uma época em que ela ia falar, olha lá, Rede Globo, todas as emissoras de TV, rádio, jornais, todo mundo em cima dela. Esta semana ela deu umas declarações aí sobre alguns fatos do bolsonarismo que ela lançou luz, ela que foi, durante muito tempo, a principal bolsonarista. Ela era porta-voz do Bolsonaro, praticamente, uma deputada que teve uma excelente votação, tudo e tal, e ela trouxe umas declarações polêmicas aí sobre o bolsonarismo e que deviam, não significa que sejam verdadeiras, mas que precisam de ser investigadas. Aqui, o famoso dia da facada. Olha, lembre-se, nós estamos numa semana da pátria no Brasil, agora, dia 7. E foi num dia 6 de setembro de 2018, na Semana da Pátria, que o Bolsonaro levou a chamada facada. Não é? Aqui na imagem, para quem está vendo, está o Bolsonaro sentado na cabeça de alguém no meio da multidão, tinha uma pessoa que estava carregando o Bolsonaro nos ombros, e a pouca distância dele aqui na esquerda, ao lado dessa pessoa com um boné listado, olhando fixamente para ele, está o Adélio. Reparem que praticamente não há ninguém, não há segurança entre o Adélio e o Bolsonaro. E aqui vamos ao que a Joyce esteve num podcast. A gente não pode usar a imagem aqui do podcast por causa de direitos autorais aqui dentro do programa. Então, nós temos que reproduzir declarações dela, né? A Joyce Hasselmann fala de conversa comprometedora com Bolsonaro antes da facada. Ela declarou o seguinte: veja, eu não estou acusando ninguém de nada, eu vou contar apenas um fato que aconteceu. Então, aqui não tem acusação, mas é importante que as pessoas saibam de algumas coisas em relação a essa facada do Bolsonaro. Primeira dessas coisas que ninguém sabe, que eu sei, Bolsonaro sabe, Bebiano, que morreu, sabia, e 2 policiais que estavam conosco dentro do carro em Araçatuba ouviram e sabem. Aí a pessoa lá do podcast pergunta: a imprensa sabe disso? Ela falou: não tem ninguém que sabe disso. Tem pessoas próximas a mim, da minha família, que sabem disso, mas eu nunca contei isso para a imprensa. Aí ela fala de um dia que estava muito quente, além do calor da cidade, estava uma multidão assim, dali querendo agarrar, tirar foto, aquela coisa toda, e a gente ficava numa célula. Aí ela conta. O que ela conta? Que ela ficava em volta do Bolsonaro, com o celular, fazendo uma live, e entre ela e o Bolsonaro e a multidão ficava um círculo de policiais, dos seguranças, protegendo os dois da multidão, né? Aí ela conta que o Bolsonaro, nesse dia, passou mal, ficou tonto, e ela falou com ele: vamos ali numa sorveteria, tomar um sorvete, ver se melhor. Achou que ele teve uma queda de pressão e tudo. E aí, ela lá conversando com ele na sorveteria, ele estava reclamando, né, do calor e tudo. Ela falou: você tem que tomar cuidado, 01, como ela chamava o Bolsonaro, de 01. Muito cuidado, porque, olha, tanto de gente, você passou mal, é perigoso, você precisa se cuidar e tal. Aí ele fala: é essa porra desse colete, porque esse colete não sei o quê, ficou reclamando do colete. Aí eu falei: você tem que andar com colete,
Olha atenção nisso. Imagina se você toma um tiro, toma uma facada. Ele olhou para mim, aí ela disse, eu vou olhar para a câmera nos meus olhos e disse, palavra do Bolsonaro, segundo a Joyce Hasselmann, antes da ida para Juiz de Fora. Se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Curioso, não é? Pouco tempo depois ele ganhou uma facada, né? E curioso, diz ela, que no dia em que ele recebeu a facada, ele estava sem colete, só com a metade da segurança, e o Bebiano, que esteve em todos os eventos do Bolsonaro, até aquele de Juiz de Fora, não estava lá, foi proibido. Não, você não venha para cá. E, além do mais, pela primeira vez, o Bolsonaro estava em cima do ombro de um dos seguranças, que é um protocolo completamente fora de padrão. Aí está aqui, ó, ele em cima do ombro do segurança e o Adélio aqui pertinho. Outra coisa que a Joyce falou, ela diz, lembra daquela vez que ela apareceu machucada? Foi em 2021, em Brasília, no apartamento dela, ela estava desaparecida, apareceu toda machucada. Ela diz que foi espancada por kids pretos amando da família Bolsonaro. Ela deu essas declarações agora, esta semana, e não deu na Folha. Não deu. Bom, é mentira dela. Bom, mas eles dão voz a Zambelli, dão voz a Bolsonaro, dão voz a Eduardo Bananinha, dão voz a... E não ouvem a Joyce, por quê? Em 2021, a conclusão da Polícia Civil do Distrito Federal foi de que ela sofreu uma queda da própria altura, o que contradiz a versão da parlamentar na época, que alega ter sido agredida em um suposto atentado. Segundo as investigações da polícia, a queda teria ocorrido provavelmente em decorrência de efeito de remédios para dormir. A investigação também concluiu que não se evidenciou quaisquer elementos que apontassem para a prática de violência ou atentado, agressão por parte de terceiros. Foi essa a conclusão da polícia na época, em 2021. O que diz a Joyce Hasselmann hoje, disse esta semana, eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair, o Anderson Torres era secretário na época. Ele foi ministro do Bolsonaro e foi quem investigou meu caso. Fui agredida por alguém da família. Não posso dizer quem, senão eu levo um processo da família Bolsonaro. E, na sequência, a deputada foi mais específica. Por alguém da família, não. Ela não foi agredida por alguém da família, foi agredida pelos kids pretos que estiveram lá dentro junto com uma mulher do Exército. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escada gigantesca. É impossível. Acho que eles queriam me deixar tetraplégica para que eu não andasse nunca mais, etc. Isso é outra história dela. E tem uma outra que ela levanta sobre a Michele Bolsonaro. Eu, Antônio Melo, nem tocaria nesse assunto. Essas histórias da Michele Bolsonaro rolam há muito tempo. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal da Michele Bolsonaro. Agora, o que está acontecendo é que a Michele Bolsonaro está deixando de ser a esposa do Jair Bolsonaro para ser uma candidata à presidência da República. Ela está com uma candidatura do PL, ela está passeando para cima e para baixo às custas do PL com dinheiro público, fazendo campanha política. E a Joyce Hasselmann, nessa declaração, disse que ela foi amante do Bolsonaro, que ela
o Bolsonaro ainda era casado e que ela havia tido uma filha de um homem casado. São vidas pregressas. E o objetivo da Joyce Halseman aqui é dizer que lá nesse podcast, e nessa todas essas matérias estão completas na Fórum, para quem tiver interesse em ler em detalhes, tudo isso está na revista Fórum. Ela faz uma série de acusações ao comportamento da Michele Bolsonaro, dizendo que a Michele não é nada disso, dessa santinha, como ela diz que a Michele está. Então, isso tudo é bom as pessoas terem esse tipo de informação de gente que era lá de dentro. Ela era uma das principais porta-vozes do bolsonarismo. E, no entanto, a mídia não está cobrindo nada disso. Essas declarações dela aí, eu não consigo entender por quê. Se dão voz a tantos deles, por que não a dela? Não é? Houve, inclusive, a Michele, poderiam ouvir a Joyce. Agora eu quero falar de uma outra coisa com vocês, para não ficar só neste assunto. Aqui mesmo no Fórum Mídias, nós falamos sobre a nova face das Big Techs, como elas estão investindo num novo mercado, que é da guerra. Como as Big Techs estão trabalhando junto com as Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel. Tem aqui 3 Fórum Mídias sobre isso, que vocês podem ver aqui na TV Fórum, na playlist do Fórum Mídias. A mais antiga é essa aqui, como as Big Techs colaboram e lucram com o genocídio palestino, e tem 2 que tem a Paola Oliveira na capa, porque a Paola foi vítima de um golpe nas redes sociais, e ela denuncia, e a gente mostra esses golpes como se repetem, e nesses 2 aqui também, como as Big Techs estão ampliando o seu negócio para o mercado da guerra. E por que esse assunto agora? Porque o sociólogo Sérgio Amadeu, uma grande cabeça do nosso Brasil nesta área, estará lançando um livro amanhã em São Paulo com esse tema, As Big Techs e a Guerra Total, o complexo militar industrial dataficado. Por que dataficado? Por causa dos dados, como a guerra está nas nuvens também com as Big Techs. O lançamento do livro do Sérgio Amadeu vai ser amanhã, quarta-feira, dia 3, às 19 horas, na Livraria Travessa da Rua Pinheiros, 513, em São Paulo, e vai ter um debate com o Sérgio. Não percam, se você estiver em São Paulo, estiver assistindo isso com tempo de ir ao debate, ir ao lançamento. Se não puder, compre o livro para ler, porque com certeza vai estar bem mais informado do que nas informações ligeiras que teve aqui no Fórum Mídias, que aqui a gente tem um tempo de fazer uma apresentação do assunto. Aqui, com certeza, você vai ter o Sérgio Amadeu é um estudioso sério do assunto, e com certeza o livro dele, que eu ainda não li, mas com certeza o livro é ótimo, pelo conhecimento e pela seriedade que ele tem. A todos, e sigam aí